Glória a Deus. Quero saudar toda a igreja, na paz do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Grato ao Senhor por mais uma oportunidade de estar na casa dele, juntamente com os irmãos, para adorar e glorificar o nome do Senhor Jesus. Amém? Meus irmãos, sem perder tempo, o livro do Gênesis. Gênesis, capítulo de número 6. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos ler alguns versículos ressaltados, né? Livro do Gênesis, capítulo de número 6, a partir do versículo de número 5. Diz assim a palavra do Senhor: E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe em seu coração, e disse o Senhor: Destruirei sobre a face da terra o homem que criei, desde o homem até o animal, até o réptil, as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Noé, porém, achou graças aos olhos do Senhor. Versículo 13. Então disse Deus a Noé: O fim de toda a carne é vindo perante minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que eu desfarei com a terra. Faz para ti uma arca de madeira de ferro, fará comprimento na arca, e a betumará por dentro e por fora com betume. Amém? Louvado seja Deus. Meus irmãos, quando foi convidado para trazer a palavra do Senhor nesta noite, do nosso pastor, eu sempre fico perguntando: Jesus, e agora? Não sei se acontece com os irmãos que pregam também a palavra do Senhor. Fica: Jesus, e agora? Quem vai estar no culto domingo? Qual a palavra o Senhor quer que eu pregue? Porque eu tenho uma preocupação de não trazer uma palavra que eu quero falar, mas a palavra que Deus queira falar conosco. E se nós estamos nessa noite aqui, é porque Deus, Ele separou essa palavra para nós. Amém? O texto que a gente leu em Gênesis 6 vai nos trazer uma reflexão muito forte para a nossa vida. Porque a gente vê nesse capítulo Deus trazendo juízo sobre a raça humana. Todos nós sabemos que Deus fez o homem à sua imagem, à sua semelhança, para que todo homem pudesse adorar o Senhor, viver em adoração a Deus. Deus queria ser adorado tanto nos céus como também na terra. Então o intuito de Deus de fazer o ser humano era para que também na terra tivesse vozes que o adorassem, que glorificassem o seu nome, que mandassem louvores ao Senhor. Só que a palavra do Senhor vai dizer, no livro de Gênesis, que os homens começaram a se multiplicar sobre a face da terra. E na medida que os seres humanos iam se multiplicando, a palavra do Senhor vai dizer que o pecado também desse povo ia aumentando gradativamente. À medida que o ser humano ia se expandindo sobre a face da terra, os seus pecados também iam aumentando diante de Deus. E aquele povo que Deus fez para serem adoradores dele aqui na terra, a palavra do Senhor diz que agora eles já não se lembram mais de Deus. Eles tinham esquecido do seu Criador. E coisa triste para o ser humano é quando ele vive a sua vida regaladamente, como se um dia ele nunca fosse morrer, como se um dia ele nunca fosse prestar conta da sua vida aqui na terra. Triste é o homem que leva a sua vida de pecado em pecado.
esquecendo-se do seu Criador, daquele que lhe formou, daquele que lhe deu fôlego de vida, daquele que lhe trouxe a este mundo para ser um adorador. Aleluia, Deus. E a palavra do Senhor vai dizer que essa geração se esquece do Senhor e começa a levar sua vida de pecados em pecados, a tal ponto que o seu pecado agora já fede as narinas do Senhor. E quando Deus procura na terra adoração e não acha, Ele só vê as nuvens de pecado sobre a terra. Deus traz ao seu coração e diz: eu vou destruir a criação que eu criei. Eu vou destruir o ser humano, todo ser vivo, toda alma vivente que eu criei, porque eu me arrependo agora de ter criado o ser humano. Nesse tempo a gente vê, meus irmãos, que o coração de Deus se entristeceu com aquela geração, se entristeceu com a humanidade, porque a humanidade virou as costas para Deus. Deus, Ele se entristece conosco quando nós esquecemos da misericórdia dEle. Deus se entristece com o ser humano quando o ser humano vira as costas para o Senhor. Não viva a sua vida achando que Deus não trará juízo sobre todo o pecado. Não viva a sua vida achando que Deus não vai subjugar este século, porque esse século já está subjugado pelo Senhor. E isso é tão forte que Jesus traz em Mateus 24, a partir do versículo 31 em diante. Ele dizendo que assim como foi nos dias de Noé, assim também seria esse dia. O povo vivia comendo, bebendo, casando-se, dando em casamento, levando a sua vida de forma regalada e não se lembrava de Deus. Até o dia que Deus decretou um juízo sobre aquela geração. E Deus agora olha para a terra onde deveria ser um cenário de adoração a Deus. Deus olha para a terra e só vê mau cheiro, só vê pecado, só vê carnalidade, só vê os homens entregues aos seus próprios prazeres, e adoração para Deus não tinha. Deus entristeceu o seu coração. Nesta noite, meus irmãos, eu vim debaixo da graça de Deus, não para trazer uma palavra para agradar o seu ouvido e nem muito menos ao meu, mas é um despertar do Espírito Santo para a nossa vida nesta noite. Aleluia! Porque Jesus Cristo está prestes a voltar. E eu preciso me converter, eu preciso me enquadrar na palavra do Senhor, se eu quiser participar do levantamento. Deus olha para aquela nação, olha para a geração, olha para toda a terra, que a terra está corrompida diante de Deus. Os olhos do Senhor pairam sobre a terra, caçando um justo, caçando um adorador. Mas louvamos ao nome do Senhor, porque Ele achou um homem. No meio de uma geração corrompida, perversa, carnal, Deus achou um adorador com sua família. Quero dizer nessa noite para você: Deus, Ele te achou. Aleluia! Você estava perdido. Você estava já sentenciado ao inferno. Você não merecia estar aqui, porque os teus pecados abominavam a presença de Deus. Mas Deus assim mesmo te achou. Aleluia. E Deus achou Noé. E agora, Deus tinha decretado um juízo sobre aquela geração. Mas Deus, como viu Noé, que era um homem justo, um homem que ainda estava na sua presença, com a sua família, Deus diz: eu tenho que achar um jeito de poupar a vida deste homem com a sua família.
Esses não vão perecer por causa dessa geração corrompida. Deus decretou juízo para todos aqueles ímpios, mas Deus resolveu poupar a vida de Noé. E a palavra do Senhor vai dizer, a partir do versículo 13 em diante, que Deus chega para Noé e diz: Noé, o fim de toda a carne é vindo perante a minha face. Noé, essa geração está condenada e subjugada. Noé, o meu juízo foi estabelecido contra essa geração. Para este povo, Noé, não tem mais volta. Eu decretei juízo. Porém, faz para ti uma arca de madeira. Aleluia. Deus passou agora para Noé uma missão não muito fácil. Eu te pergunto nesta noite, qual foi a missão que Deus passou para ti? Olha para dentro de si e responda a si mesmo: qual foi a missão que Deus te passou? Por que te esqueces da missão que Deus passou para você fazer? Dizendo que não pode, não consegue. Deus não vai te dar uma missão impossível que você não consiga fazer. Deus não vai dar um fardo pesado além das tuas forças podem carregar. E o que nós aprendemos com Noé é que Noé não questiona Deus. Noé recebe aquela missão e ele logo pratica, começa a entrar em execução. Aleluia! E Noé começa a trabalhar na obra que Deus estabeleceu para ele fazer, na missão que Deus estabeleceu. Porque aquela arca que Noé estava construindo era o único meio pelo qual ele poderia se salvar. E ele precisava trabalhar em prol da sua própria salvação. Aleluia! Não espere que nós vamos, eu ou o pastor Isaías, que estamos obreiro, vai poder salvar você, porque não vai. É eu e é você que temos que trabalhar todos os dias em prol da nossa salvação. Todos os dias precisamos bater um prego, pregar uma tábua, passar um betume. Todos os dias nós precisamos cortar lenha, rachar a lenha, preparar as tábuas. Todos os dias precisamos enfrentar as feras do campo para ir buscar o material preciso para a nossa obra, para a construção da nossa salvação perante o Criador. Não pare de trabalhar na obra do Cristo. Não pare de trabalhar em prol da sua salvação. Quem diz que Deus quer que você pare? Aleluia! Quem diz que Deus quer que você fique pelo caminho? Deus te espera na eternidade. Deus te espera no dia do arrebatamento. Portanto, reanima-te, esforça-te e tem E Noé começa a trabalhar dia após dia. Eu creio que enquanto Noé trabalhava, ele também anunciava. Porque Deus falou para ele que ia trazer um dilúvio sobre toda a terra. E toda a carne, todos os animais que voam, os répteis, todos pereceriam. Eu creio que essa mensagem pesou no coração de Noé, porque Noé sabia o tamanho do juízo que Deus tinha decretado para aquela geração. Mas a geração estava focada no pecado. Eles amaram mais os seus prazeres do que o seu Criador. Eles amaram mais a criatura. Eles amaram mais os seus bel prazeres. E se esqueceram dos deuses que os criou. Noé está trabalhando. Eu acredito que todos passavam por lá e poderiam ver Noé e sua família trabalhando em prol
daquele objeto que seria a sua salvação. Eu creio que Noé poderia convidar aquele povo, não está escrito, mas eu penso, me ajudem na construção, porque Deus estabeleceu um juízo sobre você. Mas aqueles que estiverem dentro da arca, esses não perecerão. Aleluia. Mas nós observamos nos textos que aquele povo não deu ouvido, aquele povo não se atentou, aquele povo não quis saber e continuou nos seus pecados, continuou nas suas iniquidades perante Deus. E por aproximadamente 120 anos Noé passa trabalhando. Sabe lá o que passava na cabeça de Noé? Passou 1 ano, 10 anos, 20 anos, 100 anos, e nada do dilúvio. Mas ele continuou firme na promessa que Deus tinha feito. Continua firme nessa noite na promessa que Deus fez. Se Jesus falou que vai voltar, te acalma, ele vai voltar mesmo. De Gênesis a Apocalipse, todas as promessas de Deus cumpriram. Se ele falou que vai vir te buscar, fica tranquilo, ele vai vir te buscar mesmo. Ou que o homem acredite ou não, ele vai voltar. E a palavra do Senhor diz que Noé termina aquele trabalho, conclui a sua missão. Deus concluir a sua missão, Deus ordena que ele vai separar um casal de animal, dos puros até 7 pares. E a palavra do Senhor diz que depois que ele constrói a arca, no capítulo 7, versículo 4, diz que Deus esperou ainda mais 7 dias. Depois da obra pronta, depois da obra concluída, Deus esperou ainda mais 7 dias. Aqui nós podemos observar um Deus de misericórdia. Mesmo decretando um juízo, Ele ainda deu chance para aquela geração se arrepender. Mesmo aquele povo subjugado, Deus esperou ainda 7 dias. Na esperança, quem sabe, de que alguém pudesse rever os seus atos, rever os seus maus caminhos, e pudesse voltar para Deus e ter a oportunidade de entrar dentro daquela arca. Louvado seja Deus. E passados os 7 dias, Deus disse: Noé, entra na arca. Deus ordenou que os animais também entrassem na arca, todos obedeceram e entraram. Depois que entrou na arca, Deus mesmo, o próprio Senhor, fechou a porta da arca e o lacrou, de maneira que ninguém mais poderia abrir aquela porta, senão somente Ele. Meus irmãos, nesta noite, trazer a palavra do Senhor e dizer que nós também, essa geração, está debaixo de um juízo de Deus. Essa geração, eu creio que é a geração que vai ver todas as promessas de Deus completa. Essa geração é a geração que vai ver os céus se abrindo em Cristo, vindo buscar a sua igreja. Meus irmãos, a obra de Deus está quase completa. A obra de Deus está concluída. Aleluia. Quem sabe Deus já nos deu somente mais 7 dias. Quem sabe você já está no 6º dia. Quem sabe o tempo da misericórdia e da graça de Deus já está se acabando para essa geração. Você que nos assiste pela internet, apressa-te em voltar para Deus, porque já estamos na vontade regressiva. Os 7 dias de Deus de paciência para com a tua vida já está se acabando. Deus não quer que nenhum ser humano pereça. A vontade dele é que todos recebam a salvação. Mas Deus não vai te obrigar a entrar na arca. Trazendo para o nosso dia quem é essa arca. Essa arca hoje simboliza o próprio Senhor. É o Evangelho de Cristo. Porque aquele que recebeu o Evangelho do Senhor, esses herdarão a salvação. E a porta da arca é o próprio Cristo. O próprio Senhor, Ele é a porta. Ele diz que todo aquele que passa
e achará pastagem. Jesus é a porta. Jesus é o caminho. Jesus é a verdade. O Senhor Jesus é a vida. E a única maneira de nós escaparmos daquele dia é entregando a vida inteira para o Senhor Jesus. Aleluia. Meus irmãos, não cesse de trabalhar em prol da sua salvação e da sua família. Não desanimou por causa de uma geração que não creu. Não desanime também por causa dessa geração que faz de tudo para perturbar a obra do Senhor Jesus. Não olhe para os escândalos que estão acontecendo. Não olhe para os falsos líderes. Não olhe para os mentirosos. Não olhe para os soberbos. Não olhe para os adúlteros. Mas continue olhando para Cristo, que é o autor e consumador da sua fé. Olhai para Cristo, porque o teu Senhor está vindo aí. Jesus está vindo aí. Aleluia. Você que ainda não entregou sua vida para o Senhor, não queira ficar de fora da arca. Não queira perder essa oportunidade, porque Deus vai trazer juízo sobre todos os pecadores da terra. Naquele tempo ele destruiu com o dilúvio, agora vai ser um fogo. Porque todo aquele que o nome não estiver escrito no livro da vida, ele disse que será lançado no lago de fogo. E ali haverá choro, pranto, ranger de dente. O fogo nunca se apaga e o verme nunca morre. Não queira perder o céu nesta noite, igreja. O Espírito Santo brava, não perca a tua oportunidade nesta noite. Te conserte com o Senhor. Glória a Deus. Arrependa-se. Glória a Deus. Deus está prestes a fechar a porta da graça. Oh, Espírito Santo de Deus. E depois que ele fechar, ele mostrou uma coisa. Em Mateus 25. Aquelas virgens que não deram valor à obra de Deus, à obra do Senhor, não se preparou para esperar o noivo. Bateu na porta, mas a porta já estava fechada. Não venha perder tempo aqui na igreja, fingindo que está adorando, fingindo que está buscando, mas ainda está em pecado, mas ainda está longe. Glória a sério. Glória a Deus. Glória a Senhor. Não pense que os olhos do Senhor não estão te olhando, Ele está. Deus vai trazer juízo sobre todo pecado. Deus quer que nós nos purifiquemos, porque a porta da graça está quase já fechada. A igreja do Senhor já é a última hora. Os missionários estão aqui. A igreja sai daqui nessa noite, pronta a dizer: aleluia, Jesus vai voltar. Jesus está voltando. Eu estou no meu trabalho. Talvez ele está até assistindo agora, porque eu falei: acompanhe nossos cultos pela live. Porque tem um carregado lá dos garis, prometeu vir, agora não vem, mas ele vai vir, talvez ele já esteja vendo agora. E ele vendo a depravação da nossa sociedade, a maldade do homem. O povo do trânsito não tem paciência, vamos procurando briga, procurando encrenca. Alguém fez quando vai atrás, disparado, caçando briga. Ele diz: rapaz, como o ser humano está mal. E eu falei: meu irmão, vai piorar mais. É cumprimento da Bíblia, nós já estamos nos princípios da dor. O que mais? Este mundo todo vai incendiar na presença do Senhor. Eu falei: quer saber mais? Este mundo já está julgado por Deus. Mas todo aquele que abriu os ouvidos para dar ouvido ainda ao que o Espírito está falando com suas últimas palavras aqui na terra, e abriu o coração e aceitar o Filho de Deus,
Esse será liberto pelo próprio Cristo. Receberá o banho da misericórdia. Jesus perdoará os seus pecados e escreverá o seu nome no livro da vida. E esses serão poupados daquele juízo. Ele falou: eu não preciso voltar. Eu já preguei a palavra, já fiz, aconteceu. Então você conhece muito bem o que eu estou lhe afirmando. Não tenha medo, meus irmãos, de pregar a palavra do Senhor. Tem muita gente por aí iludido com um evangelhozinho de Danone, um evangelhozinho fraco, um evangelhozinho que não confronta mais as pessoas sobre o que é pecado e o que não é mais pecado. Mas essa igreja é uma igreja que ainda ouve a palavra do Senhor. Essa igreja é uma igreja que ainda dá valor à palavra de Deus. Aleluia. Esse mundo já está subjugado. E a única maneira de ser salvo é aceitando o Filho de Deus como seu Salvador. Você que nos assiste, a única maneira de você salvar tanto a ti como a tua casa, que está escrito em Atos 16:31, é aceitando a Cristo como seu Salvador. Não tem outro nome que foi dado para que o homem pudesse ser salvo, a não ser o nome do Senhor Jesus. Foi Ele que pagou o preço da cruz do Calvário. Lá não foi Paulo, não foi Pedro, não foi Tiago, foi Cristo. Ele que pagou o alto preço pela minha e pela sua vida. Aleluia. E nesta noite Ele se alegra conosco, porque nós estamos aqui adorando o seu nome. Meus irmãos, a terra já está cheirando mal. A terra já está podre. Não espere mais nada de bom aqui debaixo. Jesus disse: quando vê essas coisas acontecendo, devemos olhar para cima. Não desanime pelo caminho. Continue trabalhando no projeto que Deus passou para você trabalhar. Continue trabalhando no projeto que Deus determinou para você trabalhar. Se você está em busca de uma libertação, continue trabalhando. Quer salvar sua esposa? Continue trabalhando na obra do Senhor, construindo a sua arca. Quer ver o esposo liberto? Continue trabalhando. Não te canse, não te fadigue, mas renova tuas forças todos os dias. Quer ver os filhos libertos? Continue trabalhando. Continue fazendo a obra do Senhor. Continue pregando a palavra de Deus. Continue fazendo o ID do Senhor. Continue fazendo a missão que Deus estabeleceu para você fazer. E as demais coisas serão acrescentadas pelo meio do caminho. Sai daqui nessa noite com o teu coração queimando. Sai daqui nessa noite olhando para o teu relógio e pensando: será que já é o último segundo? Aquela geração desperdiçou a chance de ser salvo. Mas Noé creu. Noé acreditou. E Deus dizendo para você, sua esposa, seus 3 filhos, suas 3 noras e os animais. Mas esses que desprezaram a minha palavra não vai entrar. Cristo é um homem que despreza a palavra do Senhor. Se você entrar na rede social, o que você mais vai ver é pessoas sem caráter, sem moral, desprezando o sagrado, brincando com a palavra de Deus, zombando das Escrituras. Mas Pedro, inspirado pelo Espírito Santo, ele registrou dizer que nos últimos dias diriam escarnecedores. Com a cara mais limpa, eles iriam dizer: aonde está a promessa da vida do Senhor? Que até hoje não se cumpriu. E Deus chama esse tipo de gente de tolo. Tolo porque desprezam a sua oportunidade. E Deus diz que Deus não está retardando, Ele está apenas dando oportunidade para mim e para você alcançar a salvação. Não sai daqui nessa noite sem a sua salvação. Você que está pelas redes sociais, não deixe passar de hoje
o dia da sua salvação. Porque possa ser que a porta da arte se feche ainda hoje para você. Possa ser que hoje o relógio de Deus se esgote para você. Porque nós já estamos no final dos 7 dias. A obra de Deus está concluída. O que Jesus poderia fazer já fez. Já morreu na cruz do Calvário, abriu o caminho. Agora todos que quiserem podem chegar a Deus. A obra do Senhor é perfeita e está pronta. Agora nós estamos nos 7 dias. No final dos 7 dias. Contagem regressiva. Sai daqui nessa noite martelando isso no coração. Hoje eu não vim trazer uma palavra de fogo, de pulmo, de pentecoste, mas uma palavra de reflexão, porque foi o que o Espírito Santo bradou no meu coração desde segunda-feira, quando o pastor falou comigo. Tentei escolher vários textos, lia e relia, nada entrava na mente, mas só essa palavra martelava. Meus irmãos, alegre o teu coração. Não larga o martelo, não larga o serrote, não largue o machado, não deixe a tua ferramenta. Qual foi a ferramenta que Deus te deu para você trabalhar em prol da sua salvação? Foi orar? Ore. Foi jejuar? Jejue. Foi louvar? Louve. Foi pregar? Pregue. Foi sair pelos 4 cantos da terra evangelizando? Evangelize. Trabalhe. Porque a obra do Senhor já está pronta. O Senhor Jesus vai voltar. Há uma conspiração aí que até 2030 a ordem mundial, a G30, está querendo reeducar todo o ser humano. Porque a G20 eles queriam trazer tecnologia para a sociedade e eles trouxeram. E eles agora lançaram um novo projeto que é a G30. Se vocês pesquisarem, vocês vão ver que eles querem reeducar todo ser humano até 2030. Quer mudar os nossos princípios, quer mudar os seus valores. Homem vai querer deixar de ser homem, mulher vai querer deixar de ser mulher, o casamento vai ser banalizado, e se você observar, já está sendo. Eles vão querer trazer descrédito à palavra do Senhor, e já está acontecendo. Até 2027, segundo as pesquisas, ele vai querer acabar com as células, vai ser tudo online, e já está acontecendo. Até 2030 eles estão clamando por um líder mundial. E se esse cronograma dele se seguir como tem dado certo até hoje, isso implica dizer que talvez daqui para 2030 o nosso Jesus Cristo pode aparecer. Aleluia! Aleluia! A promessa de Deus está viva, meus irmãos. O mundo clama por um líder mundial para resolver o problema da humanidade. Mas os fiéis do Senhor estão como Noé, acreditando na promessa. A promessa de Deus não cai por terra. Ele prometeu que vai te salvar, Ele vai salvar. Se Ele prometeu que vai salvar a tua casa, tua família, teu filho, atende teu coração, somente teu ouvido, somente faz a obra e Ele vai realizar. Jesus está vindo a eles. Põe-te de pé como o exército valente. Porque o teu general já está tocando a trombeta. A voz do Espírito Santo nunca ecoou tão forte como ecoou agora. Nos últimos dias. Ele está vindo aí. E eu quero agradecer a oportunidade.